Gonzagão, ô Ronaldão, 1 ou 2? 2. Então o Ronaldão decidiu que o Gonzaga fala primeiro. Como eu sou um cara democrata e eu não quero que a maioria depois me xingue, que eu dei mais tempo para um para outro, vamos combinar com os dois uma coisa. 3 minutos na primeira rodada pro Gonzaga, 3 minutos na primeira rodada pro Denilson. Para ter direito a uma réplica, mais 2 minutos pro Gonzaga, mais 2 minutos pro Denilson. 5 minutos, tá bom, Denilson? Lindo, filho. Tá bom, Gonzaga? Excelente. Gonzaga, primeiro um recado pros dois, não tá contando tempo não. Eu disse durante essa semana e repito, eu não estava lá e eu não sei quem estava certo e quem estava errado, não é da minha conta, a corregedoria que tem que apurar. Mas assim como centenas de pessoas que mandaram e-mails esses dias, assim como todos os pagadores de impostos nesse estado, eu estou envergonhado, indignado, chateado, irritado e, se me permitem os ouvintes, de saco cheio com briga entre polícia militar e civil no meio da rua. E estou convencido de que o Papai do Céu está começando a cansar. E numa desta, ele vai dizer o seguinte: bom, já que eles insistem tanto em brigar, eu vou deixá-los 2 minutos a sós. 2 minutos para eles fazerem o que quiser. E nós vamos ter uma carnificina nessa cidade. Por isso é que eu queria, no fechamento dessa semana, que a gente espera seja esquecida na integração das polícias civil e militar de Minas, repetir a mesma pergunta para o Gonzaga e para o Denilson. Vou enrolar aqui para o cronômetro cair ali no 4:19 certinho, para ser justo mesmo. 52, 53, 54. Gonzaga, a pergunta é a mesma, que vamos fazer para o Denilson depois. Chega, boa tarde. Boa tarde, Eduardo, ouvinte da Rádio Itatiaia. Olha, de fato chega, né? Eu tenho, sempre que perguntado sobre esse episódio, eu tenho iniciado dizendo o seguinte: é lamentável, sob qualquer ângulo que se queira analisar, o que ocorreu ontem e que é mais um fato desses conflitos que são abomináveis, são condenáveis sob todos os aspectos. Agora, é claro que isso tem motivação, é claro que isso tem uma consequência e nós não podemos fechar os olhos para isso, apenas dizer que é feio, apenas dizer que é inaceitável. Bom, eu acho que no episódio de ontem, pelo menos as informações que nós temos, dão conta de que a informação e a questão da abordagem e da reação dos policiais civis que estavam no local é que deu causa ao início do conflito. Por quê? A informação que nós temos, que a polícia militar foi acionada via 190, dizendo: olha, está tendo um assalto ali. E a polícia militar foi lá cumprir o seu papel. Chegou lá e encontrou policiais, hoje sabemos policiais civis, naquele momento, assaltantes. Abordando outros cidadãos, colocando na viatura descaracterizada. Até então, não tinha como qualquer policial, seja civil ou militar, entender que ali se tratava de uma operação policial. Bom, a reação dos policiais civis foi: nós somos policiais. A do oficial da PM, identifica. Não vou identificar. E aí o relato, a própria testemunha fala ontem, do xingamento, das agressões verbais. O policial militar, mesmo com essa reação, afastou, dispensou parte do pessoal que estava com ele, tá caminhando, e foi fazer a devida comunicação do episódio. A Polícia Civil, nesse período curto de prazo lá, mas pediu socorro. Imediatamente chegou, a própria testemunha fala, e hoje relatos de outros colegas também, chegaram várias viaturas com acima de 15 policiais civis, e aí sim, um policial civil no local dizendo: esse policial está preso. E aí os policiais civis chegaram, aí sim, caracterizado com a viatura, já dominando esse oficial e o prendendo e algemando. Então, assim, daí para frente, a reação de agressão deu aquela sequência, porque a outro policial, inclusive a policial feminina, que estava com essa guarnição, pegou o rádio e pediu prioridade, tem um policial sendo preso aqui. Tá certo? E aí que foi aquele monte de viatura, aquela situação toda, que a partir de alguns minutos a imprensa conseguiu mostrar, a TV Record conseguiu mostrar através daquelas imagens. Então, o fato é preciso ser resgatado para não dizer que se trata de uma crise institucional. Eu acho que é um equívoco nós pegarmos esse fato para dizer que é uma crise institucional ou para querer potencializar uma crise institucional entre Polícia Militar e Polícia Civil, que se ainda há espaço para essa crise, que nós temos a obrigação de contribuir para a redução e não de potencializar. E, do ponto de vista da apuração, efetivamente, Polícia Civil e Polícia Militar através de suas corregedorias. Muito obrigado ao senhor Luiz Gonzaga pelo cumprimento absoluto do tempo. Com a palavra, Denilson Martins, presidente do Sindipol. Chega. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos nossos ouvintes da Itatiaia. Mais uma vez, infelizmente, estão vindo aqui.
É lamentável, eu respeito muito o Gonzaga, respeito todos os companheiros da Polícia Militar, são parceiros, combatemos o crime, mas eu não posso concordar. Dessa vez está dando auê, porque quem apanhou foi um tenente da militar, porque quem bate esquece. É natural a Polícia Militar bater na Polícia Civil. Só que agora a coisa virou, para demonstrar que essa integração é uma farsa. Eu já disse e volto a dizer, o governo dá tratamento diferenciado. É como um pai que trata bem de um filho, dá o presente para o filho e deixa o outro chupando o dedo. Dá alimento para um filho e deixa o outro passando fome. É o que está acontecendo com a Polícia Civil. Não se faz concurso público, não tem um tratamento isonômico, não tem justiça. Não existe integração sem justiça, sem igualdade, sem investimento. Nós, a Polícia Civil, não estamos aguentando mais a truculência da abordagem que a Polícia Militar faz. Não tem que se identificar policial civil, não. Ele é policial igualzinho militar e está no serviço. Não é apenas a Polícia Militar que tem a primazia das ruas. Acostumou-se muito em colocar o policial civil só dentro da delegacia, virando cartório da PM. Policial civil tem que estar na rua investigando. Policial militar tem que estar na rua prevenindo. O erro é a militar querer dar prosseguimento nas investigações, cumprir diligências, cumprir mandato de busca e apreensão, cumprir escuta telefônica, e o governador fica impassível diante disso. Senhor Cláudio Beato, conselheiro, mau conselheiro para o governador do estado, legitimando esse tipo de conduta, juízes deixando de cumprir a legislação e concedendo mandado de busca e apreensão, há cruzamento de informações. Uma hora vai trombar. O que aconteceu foi isso, trombaram na rua. A militar fazendo o que não devia, investigando, e a Polícia Civil, em menor número, com dificuldade, tentando resolver ocorrências complexas. Vamos dizer a verdade, Eduardo. Era uma ocorrência complexa, sequestro, tinha que estar descaracterizado sim. O que está errado hoje é a Polícia Militar achar que o policial civil não tem que andar descaracterizado, que é um erro estar com o carro descaracterizado, tem que estar com o carro caracterizado. Isso é um absurdo. O policial judiciário tem que trabalhar assim velado e não funcionar como hoje é a ótica da P2. P2 deveria se investigar apenas questões internas da Polícia Militar. Então essa inversão de valores é que faz com que nós do Sindipol briguemos para um marco regulatório, um manual de procedimento policial, cada um na sua, cada um no seu quadrado. Considerando que os dois debatedores se comportaram magnificamente bem, como é de se esperar de quem representa as duas corporações, e considerando que as minhas atribuições aqui incluem uma determinação da diretoria de que a gente pode mudar o rumo do programa a hora que quiser, desde que haja interesse público, eu estou aumentando o tempo do debate. Vamos para um intervalo que na volta vai ter mais 3 minutos para cada um. E aí a pergunta que eu quero fazer, porque ambos deram versões absolutamente respeitáveis, mas a pergunta que eu quero fazer para daqui a pouco para o Gonzaga e para o Denilson é: estão envergonhados? Já, ô Denilson, como isso aqui não cabe no debate, porque Gonzaga, dois aqui, o Gonzaga não tem que responder isso aqui não. Na hora que você falou, foi você ou foi o Gonzaga? Na hora que você falou, os dois falaram, o negócio da identificação, que o policial militar falou assim, o civil falou, polícia, falou, documento. E o civil falou assim, não tem que me apresentar. Você acabou de falar isso aqui agora, né? Que o policial civil... Não, eu disse que não tem obrigatoriedade de se humilhar. Não, mas de se identificar. Ele é obrigado, sou policial. Ah, bom, é isso. Porque o Davidson Mostrar e o Emerson acabaram de perguntar isso aqui. Como é que o policial militar vai saber que quem está à paisana é polícia? Então, obrigado a se identificar, ele é? Ele é obrigado a se identificar. Está explicado 4h20, porque o que o Gonzaga disser é que na hora que falou se identifica, não tem que identificar, e o pau quebrou. O Gonzaga não, Denilson. Não, você. O que você disse é que quando os PM pediram para se identificar, eles não se identificaram. Não tem que me identificar e tal. Então, só para ficar claro. Identificar é com documento, não é dizer eu sou não. Ele mostrar o documento e não tomar o documento. Documento público tem fé pública. Não é. Então, vamos continuar o debate. Que, Ronaldo, avacalhei seu comercial. Primeiro, fala o Gonzaga. O policial é obrigado, o policial civil, a mostrar o documento e lá não mostrou, é isso? Qualquer cidadão, ao ser abordado por um agente público, não é só por polícia não, qualquer agente público no exercício de sua função que solicitar a identificação, ele tem que se identificar. Agora, se identificar não é dizer a distância eu sou e mostrar um papel, a distância que até então, você tem que conferir. Como é que você vai confirmar que realmente se trata que é um documento verdadeiro? Você tem que conferir na mão, olhando, não tem jeito. Isso, meus amigos, porque o carro estava descaracterizado, até que é absolutamente compreensível, o policial civil, claro. E os policiais civis também, claro, com roupas não farda.
Então, pelas informações que você tem, Gonzaga, lá na hora que pediram, se identifica, eles não quiseram. Só a identificação. Nós somos policiais. E fim de papo. Fim de papo. Agora o Gonzaga já falou um minuto, Denilson. Você reafirma. Identificação sim, humilhação não. Eu desconheço que policial militar tenha na sua grade curricular documentoscopia para análise de documento e padrão documental. Não tem. Mostrou o documento, não tem que entregar documento. Ele tem que entregar documento de veículo, documento de identificação funcional. Ele é agente público. Se ele está fazendo uma falsidade ideológica, ele vai ser processado nas barras da lei. Agora, ele não é obrigado a entregar o documento. É o presidente do sindicato que está falando, todo policial civil não é obrigado a entregar documento. Se tiver alguma dúvida, ligue para a CEPOLC, diga ao MASP e pronto. Não tem que ser humilhado. Porque não faz assim com o juiz, não faz assim com o jornalista. E para dizer questão de versão, a doutora Merlin informou às 10h30 para o capitão Cecílio que se tratava de uma informação de crime abordado e apurado pela Polícia Civil, sequestro. As duas placas foram informadas e depois às 14 horas o mesmo policial volta para tentar humilhar o policial civil. Isso não pode. A versão é essa, foi apresentada ontem para o secretário e o secretário sabe que é verdade. Então a Polícia Militar, quando chegou para abordar o delegado Hugo Malhano, tentou humilhar assim, sabendo que se tratava de delegado. Isso é fato. Eu quero aproveitar, Eduardo, a afirmação do Denilson. Primeiro, corrigir uma informação dele. A Polícia Militar, sim, faz, tem instrução, tem disciplina sobre documentação, sim, porque durante 30 anos nós somos reciclados sempre. Então, há sim, porque não é só documento de identidade, documento de veículo, etc., uma série de documentos que nós temos que analisar no dia a dia da nossa função. E eu quero aproveitar a fala do Denilson, porque ele concordou comigo. Ele disse, se você tiver dúvida, pegue o MASP e ligue para a CEPOLC. Agora, o documento de identidade é de leitura pequena, você não consegue ler e identificar o MASP se você não tiver com o documento realmente um acesso de leitura para você fazer essa verificação. Então ele está concordando comigo que essa questão de dizer eu sou, apresentar documento e falar que não põe a mão, está errado, seja para qualquer cidadão, para o policial civil, policial militar e qualquer um outro. Ô Gonzaga, depois eu dou a palavra para o Denilson se ele quiser, mas a pergunta tem que ser direcionada. Ontem prenderam um cidadão com 4 fardas falsas. Já tinham me falado isso, já me falaram isso 2 vezes, e eu não estava considerando, porque não vou entrar na polêmica, mas agora, aproveitando que os dois estão aqui, você também tem essa informação de que 4 horas antes da confusão lá no bairro Amazonas, a Polícia Militar tinha informação das 2 placas dos carros, que não é placa fria, né, gente? Tem um outro nome, como é que chama? De segurança. É placa de segurança. Porque a gente falar no ar, placa fria, fica parecendo que o policial estava errado. Não é placa de segurança, placa diferenciada. Você teve essa informação de que a polícia tinha essas placas? A informação que eu tenho é apenas a fala do Denilson de ontem, que eu tenho que dar crédito, tá certo? Mas antes dessa fala dele, eu tive informações, porque eu procurei me informar efetivamente do fato ontem às 7 horas da manhã, sobre todo o relato, depois da ocorrência registrada, é que o fato não tinha sido registrado. Então, eu tenho informação nesse sentido, mas ele está trazendo nomes e dados. Então, eu respeito a informação dele, mas preliminarmente eu tenho informação de que não foi comunicado. Ô Denilson, vamos emendar aqui, 4h32 na Rádio de Minas, para o estado inteiro escutar. Isso é que é importante. 2 minutos para o seu lado, 2 minutos para o Gonzaga aqui, para não ficar, tomar partido lá nenhum. Eu estou envergonhado, eu me sinto envergonhado. Você que é membro de uma das 2 cooperações, está envergonhado? Eu me dá um pouquinho a mais, filho, dá 1 minuto a mais para ele. Pode falar 3 minutos, 4, pode falar, relaxa. O governador tem que ter coragem de estabelecer um marco regulatório e fazer igual lá no Ceará. É só parar a Polícia Militar de investigar, deixar a cargo da Polícia Civil, que a coisa anda. Todo mundo vai integrar numa boa. Ninguém gosta de ser aviltado naquilo que é dele. Nós somos contratados e treinados para investigar, e não para ficar dando resposta, responder esculacho. É esse o problema. Sem investimento, tem aí 5.200 vagas para concurso da Polícia Militar, não tem nenhuma vaga para a Polícia Civil. O governador quer matar a Polícia Civil. E se eu estou falando mentira, se não é verdade, que ele prove o contrário, que solte amanhã um concurso para 1.000 vagas de delegado, 500 vagas de escrivão, 700 vagas para investigador e vai dar um tratamento melhor para o servidor lá fora. Agora, que a gente fica envergonhado, fica assim, de ver delegado apanhando, mais de 400 ocorrências nós já mandamos para o ouvidor de polícia, ele sabe que isso é verdade. Já mandei para o engavetador César Romero, que graças a Deus já não é mais o corregedor da Polícia Militar, que tudo que está acontecendo hoje é por causa da frouxidão dele no passado, que não apurou esses fatos. Se tivesse apurado, dado o justo, devido processo legal, ampla defesa de contraditório, teria resolvido. Eu vi lá o Paulo Roberto nessa ocorrência, o mesmo Paulo Roberto deu um couro no delegado lá
ano passado em Santa Luzia. Delegado com roupa de polícia, que eles gostam de roupa, né? Com colete de polícia, com a viatura caracterizada. O tal do tenente Paulo Roberto virou capitão Paulo Roberto. Eu acho que a corredoria é muito boa para punir o praça. Quando fala que é oficial, igual esse tenente que apanhou ontem, é parcimonioso. Deve ser promovido semana que vem. Então essas coisas têm que ser deixadas claras. Dá tratamento isonômico igualitário e justo, porque não está sendo justo. E é a injustiça, a opressão que fez toda a revolução na história da humanidade. Uma hora a bomba explode, o barril explode. Eu estou avisando isso já faz muito tempo, o Sindipol está avisando. E eu estou avisando aqui. E eu estou avisando aqui na rádio. Agora, o senhor está envergonhado? Envergonhado demais. Mas só que dessa vez, quem apanhou foi o lado de lá. Luiz Gonzaga Ribeiro, presidente da ASPRA, que representa aqui nessa nossa conversa a Polícia Militar, os policiais militares de Minas. Gonzaga, envergonhado? Desse episódio, sim. Da Polícia Militar, eu tenho muito orgulho. Sabe, eu acho que tem convicção de que na responsabilidade da segurança pública hoje, a Polícia Militar dá uma contribuição muito grande, até porque é a única instituição do Estado que está presente em 853 municípios, que está presente em mais 350 distritos, que trabalha 24 horas por dia nesse estado todo. Então, se há ainda um grau de segurança aceitável, a Polícia Militar tem uma grande contribuição. Então, eu estou orgulhoso dela e envergonhado desse episódio. Agora, eu quero registrar ainda que há um memorando conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar, assinado pelo Coronel Júnior e pelo Dr. Monteiro, depois de um episódio desse lá em Ouro Preto, dizendo que é obrigação sim de todos se identificar. Então, isso está resolvido, está pacificado. Agora, atribuir esses fatos à questão da integração, à questão da falta de investimento, não é real. Eu acho que nós não precisamos de artificializar esse problema para essa crise. Nós todos somos críticos, reivindicamos enquanto entidade de classe, o Sindipol, a ASPRA, todo mundo, reivindicamos o investimento, a necessidade do investimento, mas atribuir o episódio a esses fatos não é razoável. E outra coisa que eu queria deixar muito claro aqui, a Polícia Militar está usurpando função de ninguém, não. Nós não estamos usurpando função e não estamos querendo também fazer investigação, não. Agora, se nós somos chamados ao local do crime, nós vamos sim identificar, fazer todo o esforço de identificar o que ocorreu, quem cometeu, etc. Porque nós temos que entregar uma informação lá para o delegado, lá na delegacia, informações que dê subsídio para que ele ratifique o flagrante, se for o caso. Então eles vão dar sequência no serviço. Se eu simplesmente chego no local de um crime, aconteceu um homicídio, eu viro as costas, senhor delegado, cometeu um homicídio, tchau. Não, nós temos que terminar o serviço, registrar a ocorrência e levar fatos concretos para o delegado, sob pena dele não fazer. Investigação não se acontece em meia hora, não. Investigação não se acontece 3, 4 horas, não. Investigação é um processo, um procedimento coordenado. Não é em 2 horas de ocorrência que vai acontecer, que vai caracterizar uma investigação. Eu lamento muito que esteja, até havendo um esforço, me desculpa, Denilson, um esforço de dizer isso para a sociedade como se houvesse uma briga fratricida. E não há. A Polícia Militar está cumprindo seu papel, a Polícia Civil tem cumprido dela. Aliás, a maioria absoluta, menos 10% das ocorrências, dos fatos são levados à delegacia, são apurados de fato. É estatístico. E a cada ocorrência que se registra, é um fato que a Polícia Militar deixou de prevenir. Se está aumentando o número de ocorrências, sinal que está trabalhando mal, não está prevenindo adequadamente. 2 minutos e eu vou perguntar para o representante da Polícia Civil e para o representante da Polícia Militar o que todo mundo está perguntando. Quantos homens e mulheres tem a Polícia Militar, Gonzaga? 45 mil hoje. Quantos homens tem? 8 mil. 8 mil. Em 853 municípios, para atender 20 milhões de mineiros. 45 mil, com mais 8, 53 mil. Se 53 mil homens e mulheres da Polícia Militar e da Polícia Civil estão nas ruas, se 50 mil estão trabalhando e 3 mil estão nos envergonhando na rua, a pergunta é: devemos ou não punir os que participaram dessa bagunça lá no bairro Amazonas? Daqui a 2 minutos na Itatiaia. Mas agora vamos encerrar a nossa conversa aqui com os representantes dos policiais civis e militares. Antes eu quero dar uma nota de utilidade pública, que o Adriano Leite Oliveira, do bairro Santa Fé, Ribeirão das Neves, que o governo Anastasia suspendeu os empréstimos consignados no funcionalismo público. Ele quer saber se existe uma lei federal que garanta o empréstimo ao servidor. Ô, meu caro, nós ligamos lá para o governo, em contato com a CEPLAG, fomos informados que os empréstimos consignados foram suspensos temporariamente. O governador Anastasia sancionou a nova lei que entrará em vigor e votada pela Assembleia. A antiga passará por uma reformulação que gera sua extinção. Para o funcionário público serão mantidos os mesmos 30% de consignado, e a diferença é que com a nova lei passa a ter um aumento de 10% para cartões de crédito. Bom, a gente não costuma citar muito o presidente, não, até porque o presidente é tímido, mas o presidente da Rede Itatiaia de Rádio disse-me algo que eu queria repetir aqui
agradecendo a presença do Gonzaga e do Denilson, eu tenho a pergunta para fazer para eles. Antes da pergunta, a afirmação do meu presidente, em contato conosco no corredor. Esta briga da Polícia Militar com a Polícia Civil reabilitou de uma só vez Galocura e Máfia Azul. Tudo que o presidente fala é brilhante, mas isso é de arrebentar, não é não? É de arrebentar. É de arrebentar, porque de fato não tem definição melhor. Gonzaga, diante do quadro, chegou a hora de punir os envolvidos nessa briga? Olha, Eduardo e ouvintes, a Polícia Militar, com certeza absoluta, é o órgão que tem o melhor e mais rígido controle interno desse Estado de Minas Gerais. Posso falar com tranquilidade. E nesse sentido, a apuração vai apontar responsável e, se houver a responsabilidade, tanto do aspecto administrativo, disciplinar, criminal, eles serão responsabilizados. Isso aí não temos dúvida, porque a Polícia Militar efetivamente tem um controle interno bastante rígido e apura todos os fatos. Agora, a punição vai ser resultado da apuração. Eu não posso aqui dizer que serão punidos. Eu posso dizer que, com certeza absoluta, haverá uma investigação com muito critério. Muito obrigado, viu, Gonzaga? Eu que agradeço mais uma vez a sua oportunidade. Denilson Martins, que é presidente do SINDIPOL, Sindicato dos Policiais Civis. Para evitar o pior, que está logo ali depois da curva, é hora de punir os envolvidos? Defendo um processo justo, mais justo do que tem sido a política pública chamada integração, que é benefício para um e malefício para o outro. E faço aqui a sugestão para o Cláudio Beato e para o doutor Anastasia. Pegue todos os policiais militares que gostam de investigar e abra as portas para a Polícia Civil, que nós estamos precisando de investigadores bons. E sei que tem muitos do lado de lá, bons policiais. Que venham. Já que não quer fazer concurso para a Polícia Civil, que façam uma porta constitucional, uma diáspora, e permita que aqueles que têm perfil investigatório venham mostrar os seus dotes aqui na gloriosa Polícia Civil, e toda a sociedade ficará bem. Obrigado, viu, Denilson? Eu que agradeço a vocês e todos os ouvintes. Vamos encerrar a prosa sobre essa peleja policial.